E glória a Deus por vocês, né? Podem estar aqui. Vamos orar pelos irmãos que não ainda estarem armados. Bem, sabe aquele ditado popular? Filho de peixe, peixe não é? Acredito que todos aqui saibam, exceto algumas crianças. Mas para termos certeza que estamos falando da mesma coisa, o ditado significa que existe uma semelhança entre o filho e o pai. Às vezes se trata de uma profissão, às vezes de uma qualidade, ou às vezes uma ruindade. Porém, a gente tem isso aqui bem claro. Por exemplo, o caso de Clarice. Você olha para Clarice e pergunta: de onde ela tirou essa ideia de ser política? Aí um dia, estava na casa da mãe dela e eu vi a seguinte frase na manhã: homem, a política está no sangue de Clarice. Ela disse: por quê? Porque Carlos se candidatou? Porque o bisavô dela era político, e era na época em que os candidatos não ganhavam nada, faziam por amor. Então está no sangue dela. Então certamente ela teve outras razões, mas se olha assim para ela, filho de peixe, peixe não é, segundo a mãe dela. E aí você deve estar se perguntando: mas o que isso tem a ver comigo e com a palavra de Deus? É exatamente esse o exemplo que eu quero aproveitar para vocês, porque nós não somos políticos, mas somos cristãos, salvos por meio de Jesus Cristo e fazemos parte da Igreja Batista de Filadélfia. Tudo isso, meus irmãos, não aconteceu acidentalmente, mas foi a história escrita em dedo de Deus, e que essa história ela é importante para dizer quem nós somos e o que precisamos fazer para continuar agradando a Deus. Então, nesse sentido, hoje nós entenderemos e valorizaremos a conexão que a história de Deus, o povo de Deus, tem para que possamos adorar a Deus e, consequentemente, usufruir de algumas bênçãos decorrentes a esse serviço aí. Então, abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 26, livro de Moisés, antes de Josué. Deuteronômio, capítulo 26. 26, 2:6. Deuteronômio, versículo 1, diz assim: ao entrar aqui na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao que naquele dia for sacerdote e lhe dirás, abre aspas, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos nossos pais. Versículo 4. O sacerdote tomará o cesto de tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, abre aspas, arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a voz e atendeu para a nossa angústia, para
E o Senhor os tirou do Egito com poderosa mão, e com braços e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra que manda leite e mel. Eis que agora trago as primícias, os primeiros frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, e tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos, versículo 12, da tua messe no ano terceiro, que é dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus, abre aspas, tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos teus dízimos não comi no meu luto, e deles nada terei estando em mim, nem deles dei para a casa de algum povo. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenastes, tenho feito. Olha, desde a tua habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que tu nos deste, como jurastes aos nossos pais, terra que manda leite e mel. Amém? Um breve comentário aqui sobre o livro de Deuteronômio, um nome bem estranho, mas este livro ele foi escrito por Moisés, destinado aos judeus que entraram ou entrariam, no caso aqui, no tempo aqui do livro, na terra prometida. Moisés, devido ao pecado que ele cometeu contra Deus, não honrou ao Senhor diante do povo, com ira, Deus proibiu ele de entrar. Então, antes do povo entrar na terra prometida, Moisés, então, ele trouxe este livro, este discurso longo para o povo. E qual era a necessidade disso? A necessidade era justamente que Moisés não estaria mais com este povo. A necessidade é que Deus estabeleceu uma aliança com Israel, que era necessário o povo seguir para que o povo usufruísse destas bênçãos. Aí o que é a aliança? Os irmãos que estão um pouquinho esquecidos, corre lá no YouTube, procura a pregação sobre Gênesis 8, Gênesis 9, e lá tem uma boa explicação a respeito. Mas algumas informações que ajudam a entender este livro sobre a aliança é que ela tem uma estrutura. Essa estrutura ela começa com uma introdução apresentando as partes, depois tem uma história contando o que aconteceu entre um soberano e um servo, que isso é apresentado na verdade Deuteronômio ali no início até o capítulo 4 mais ou menos final, e depois o livro tem as estipulações, as obrigações do servo, do vassalo. E aí, de capítulo 4 até o capítulo 26, tem várias obrigações. E aí, no capítulo 26 e 27, nós temos aí os estímulos para cumprir essa aliança: bênçãos e maldições. Bênçãos de Deus, vamos dizer assim, trazer paz, fartura, proteção, prosperidade para este povo da aliança. Mas maldição, que se eles desobedecessem a Deus, eles comeriam até os próprios filhos, seriam mortos e escravizados. E aí ele conclui o livro com algumas orientações finais. Essa é a estrutura geral do livro de Deuteronômio. Estamos aqui no finalzinho do livro, aqui vendo a última estipulação, a última exigência que o povo precisa cumprir para viver e viver plenamente na terra prometida do Senhor. Lembrando que essas exigências não
unção para que o povo se tornassem salvos. Eles já foram salvos, saídos do Egito, salvos por Deus. Mas agora, como o povo, nação eleita e santa, eles precisavam viver de acordo com os estados, com a história dele, como Deus queria. Então vamos voltar aqui para o tema. Os israelitas, eles precisavam fazer parte da história da redenção, para que eles adorassem a Deus como Deus exigia, e assim eles usufruíssem das bênçãos de Deus. E o que significa fazer parte da história? Quando eu falo fazer parte, eu quero ser muito específico. Os judeus, eles precisavam ir além de conhecer os fatos que aconteceram antes deles e durante a vida deles e com os ancestrais deles. Eles precisavam olhar para esses fatos e assumir como os fatos definidores de sua vida, coisas que mudariam a vida deles. Eles precisariam pegar esses fatos e colocar como regentes da vida dele. Vamos pegar aqui o exemplo do texto. Moisés diz: quando vocês entrarem na terra prometida, Deus vai dar para vocês atravessar o Jordão. Vocês vão ter que recolher o dízimo de tudo que vocês vão ganhar para devolver a Deus. E quando vocês entregarem o dízimo no campo destinado, vocês dirão o seguinte discurso: meu pai era um Zé Ninguém, foi para o Egito e foi abençoado por Deus ali no Egito e se tornou uma grande nação. Todavia, o meu pai, todos os descendentes foram escravizados, sofremos, fomos maltratados, e o nosso clamor chegou a Deus, e Deus nos tirou com grandes maravilhas, nos salvou do Egito, nos resgatou e nos levou para a terra prometida, a terra que Ele tinha prometido aos nossos pais. E aí eu estou trazendo esta primícia, esses primeiros frutos, o que tem de melhor do que eu ganhei, para o Senhor, como um reconhecimento que Deus, Ele manda em minha vida, que Deus me salvou, que Deus é o dono dessa terra, é dono de tudo. Aqui é uma parte do meu reconhecimento, e eu faço isso em gratidão, reconhecendo que Deus é o meu Deus. Então esse era o discurso que os judeus precisavam ter, mas esse não era o único dízimo que eles davam. Você viu e ouviu que o texto fala do dízimo depois de 3 anos. Existia o dízimo recorrente e existia o dízimo trienal. Na verdade, os judeus eles chegavam até, alguns estudiosos analisando os textos, que eles chegavam até dar 23,3% do que eles ganhavam, só em dízimos. E aí, a cada 3 anos, os judeus eles precisavam separar uma parte ali da oferta deles, no caso dos dízimos, para sustentar os necessitados, levitas, viúvas, órfãos e estrangeiros. Então, todo judeu ele precisava fazer isso. E também existia uma atividade reflexiva. Ele dizia assim, chegava diante de Deus, entregava esse dízimo e dizia: como Deus mandou, eu estou trazendo. Como Deus mandou, eu não roubei de Deus, eu não dei um migué, eu não me aproveitei com alguma necessidade, eu não gabelei o Senhor, enganando Ele, trazendo alguma coisa errada, morta ou imunda. Eu estou trazendo aqui como Deus mandou, e agora eu peço ao Senhor, meu Deus, que continue abençoando essa terra. Pronto. E essa era a atitude que o judeu precisava ter. Por que eles precisavam dessa atitude? Lembrar da história e das ordens que Deus tinha dado anteriormente. Porque eles precisavam ter essa dinâmica. Eles precisavam justamente para que
eles não perdessem a conexão e eles também não perdessem o sentido de fazer isso. O que eu quero dizer, vamos dizer assim, que com esse discurso deles, é o seguinte: o entendimento que quem Deus era e que Deus tinha feito por eles e quem Deus continuava sendo em relação a eles, mudava a atitude diária deles com aquilo que podia ser mais precioso para eles, os recursos. Aqui estamos falando de plantação, de animal, porque era a moeda de troca daquela época. Porém, Moisés ele não está dizendo apenas para esses judeus que foram salvos, saindo do Egito. Moisés ele quer que todas as gerações de judeus continuem fazendo isso sucessivamente. Por isso, a necessidade dessa reflexão, desse discurso. Por isso que Moisés ele vai concluir assim. Hoje, versículo 16: o Senhor, teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste ao Senhor, declarando que Ele será o seu Deus, e que andarás nos teus caminhos, e o guardarás, e os seus estatutos também, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será o povo, seu próprio povo, como disse, e que guardará todos os seus mandamentos, para assim Deus ser exaltado e louvado, e as nações, entre as nações, e assim vocês também serem povo do Senhor, como Deus tem dito. Então, irmãos, essa identidade, o que Deus fez desde os patriarcas até levar a terra prometida, era fundamental para aquela nação continuar tendo um bom relacionamento com Deus. E era fundamental para que a nação continuamente obedecesse a Deus. Por isso que Moisés existe, para que as próximas gerações, então, até em outra parte de Deuteronômio, ele falará que essa lei deveria ser passada para as próximas gerações. Então, a história que Deus salvou o povo era um fundamento para que eles continuassem a fazer aquilo que Deus queria, e assim as próximas gerações também seguissem. Pronto. Agora vocês entenderam o objetivo desse texto. O que eu quero com esse texto é mais do que diz-nos. Por quê? Esse texto eu escolhi ele porque ele é muito claro. Ele diz, a história e a ação. Só que isso não era apenas para os dízimos. O livro de Deuteronômio é estruturado começa com história, e depois ele tem as ações. Então, todas as ações que eles fariam e deveriam fazer eram baseadas na história. Quem Deus era e o que Deus tinha feito por eles e quem era eles diante de Deus. Então, a partir da história, este povo ia viver como Deus queria. Eles teriam a motivação para isso. E isso fala muito ao nosso contexto, porque não somente os judeus tiveram a amnésia, até porque Deus precisou continuar escrevendo a história, como nós também, eu percebo, na minha pequena percepção, temos uma dificuldade grande de memória. E aí o autor ele diz assim, vou ler aqui o autor. Fala o seguinte sobre a nossa realidade hoje. Frankenstein é um homem pós-moderno, o super-homem que deu errado. Mary Shelley, que é o criador do Frankenstein, nunca imaginou que sua criatura feita de retalhos se tornaria o símbolo perfeito do homem pós-moderno, o homem de hoje. Quando vocês escutarem pós-moderno, é hoje. Mas todo o Frankenstein encarna a força sem propósito,
a vida sem fundamento e a existência sem narrativa que marca a nossa época. Olhe bem essa frase aqui que ele diz. A vida, olha, preste bem atenção, a força sem propósito, a vida sem fundamento e a existência sem narrativa que marca a nossa época. Ele é a imagem literária do sujeito líquido descrito por Paulo, um ser em queda livre tentando sobreviver sem saber o porquê. Então você olha para as pessoas hoje em dia, não estou dizendo aqui as pessoas da igreja, mas as pessoas no geral, são ilhas que estão tentando entender quem são. Por isso da grande crise de identidade, de gênero que nós temos hoje. Por isso dessas guerras que existem todas sem respeito à família, porque as pessoas perderam a sua história. Elas estão numa amnésia coletiva, um esquecimento geral, generalizado. E aí são pessoas fortes, inteligentes, mas sem propósito. Estão buscando soluções, mas não sabem para quê. Estão desesperadas, mas não sabem o porquê. Mas não por serem burras, mas porque elas não têm uma história. Elas estão sozinhas aqui nesse mundo, com um universo paralelo. Por isso que os filmes aí fazem tanto sentido, né? Cada um quer ter seu próprio universo, sua própria mente divertida. Mas, volte aqui para o texto, volte aqui para o nosso tema. Devido o povo de Israel não ter lembrado da sua história, eles pecaram. Eles fugiram de Deus. E aí Deus teve que fazer um dos maiores sacrifícios, que foi continuar escrevendo a história da redenção. E aí eu vou falar aqui brevemente dessa história. Veio Jesus. Ele cumpriu toda essa aliança e ele abriu uma nova aliança com o seu sangue. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou. E depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus e mandou o Espírito Santo e começou a igreja. Algo totalmente inesperado. Algo que no livro de Atos foi bem conturbado para ser entendido, com muitas mudanças, mas a história foi condensando e foi ali moldando o povo de Deus agora nessa nova forma, onde ele chegou a ter seu formato final, ali no final do primeiro século, com o livro de Apocalipse. E a gente agora espera, não, agora o povo de Deus vai dar certo, vai usufruir das bênçãos e vai concluir essa missão. Na verdade, a igreja passou por muitos desafios. Desafios esses, de altos e baixos, que quando chegou no ano 1500, a igreja não precisava apenas de uma reforma, mas de uma reconstrução. E aí Deus, na sua soberania, ação, ele continuou escrevendo histórias, agora com vários movimentos, dentre eles o nosso movimento. O nosso movimento, então, começa ali a surgir no ano 1500, vem tomando forma, defendendo a autonomia da igreja, como o pessoal aí dos novos membros estão estudando, vem entendendo que a escritura deve ser a autoridade dentro da igreja, vem entendendo como Deus quer que a igreja se relacione com o Estado. E aí ela foi se desenvolvendo, foi para alguns países, inclusive para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, novamente, o diabo, com a ajuda da humanidade, tentou corromper a igreja do Senhor, secularizando-a de dentro para fora. E aí alguns irmãos saíram dizendo, não, nós não abriremos os fundamentos, que Deus, Ele salva por meio de Jesus Cristo, que as Escrituras é a palavra de Deus, que Deus, Ele age por meio destas palavras e outros fundamentos. E aí, esses irmãos chegaram até nós no Brasil. Então, toda essa história,
Olha só, meus irmãos, não foi acidental, foi difícil, teve dilemas, contratempos, teve atividade maligna impedindo, teve erros, pecados humanos, mas teve Deus com sua tinta de ouro delineando a história e mostrando quem nós somos, quem nós devemos ser e como nós devemos agir. Então, toda essa história grande, né, irmãos? Mais de 2000 anos de história. Você tem a história dos judeus e ainda tem a história da igreja. Só a igreja é 2000 anos de história. E aí você tem uma grande história do povo de Deus. Por que eu estou contando isso? Porque hoje, como eu postei lá no grupo, é celebrado nacionalmente aqui no nosso país o Dia do Batista Regular. O que é o Batista Regular? É nome que a gente tem aqui, a Igreja Batista Filadélfia. E justamente essa história que eu contei não é uma história, vamos dizer assim, de um grupo partidário ou de um grêmio estudantil ou de vontades individuais, mas de homens de Deus, conduzidos por Deus, que estão tentando manter a história de Deus e transmitir essa história para fazer a diferença. Assim como os judeus, que deveriam olhar para a história da redenção, nós também precisamos fazer o mesmo para continuar servindo a Deus como Deus quer, como Deus se agrada. E assim evitaremos de cair no pecado, evitaremos inclusive de ignorar a grande obra de Deus na história. Então, irmãos, nós fazemos parte de uma grande e belíssima história. E essa história começou muito tempo atrás. Mas aqui algumas aplicações. Normalmente, quando nós conversamos entre os irmãos querem ouvir logo assim: homem, me diga logo o que eu tenho que fazer. Deixa de arrudeio, muita teoria, eu quero saber o que eu quero fazer. Eu faço isso, eu faço isso. Aí, eu lhe pergunto: não é, será que é simples definir isso? Vamos pegar aqui o exemplo do dízimo. Vamos voltar aqui para o dízimo, né? Porque eu usei o texto, porque o texto está trabalhando a questão do dízimo, a exigência ali. Mas vamos pegar aqui a questão do dízimo. Também dá para aplicar a gente. O judeu, ele poderia não querer dar o dízimo? Não. Não poderia. Não tinha essa opção. E se ele quisesse dar só o primeiro, aquele de 3 anos, não. Não, já estou direto, eles não precisam dar esse de 3 anos. O judeu, estou dizendo. Ele podia? Não, mas eu posso inovar um pouquinho essa prática. Deus mandou assim, mas eu acho que eu posso fazer dessa outra forma. Então, veja que quando a gente vai para a prática, eu faço isso ou faço aquilo, se torna muito difícil só olhando isso ou aquilo. Nós precisamos olhar para a história. E a história vai determinar que é assim, ó, não assim. Por que ele tinha que dar o dízimo desse jeito? Porque Deus mandou e porque Deus escreveu a história para ser assim. Aí pronto, resolvemos o problema. E ele precisava ser consciente disso, tanto para que ele fizesse isso e fosse satisfeito, mas também para que ele pudesse passar para as próximas gerações. Mas vamos deixar clara essa questão dos dízimos. Os judeus deveriam devolver o dízimo? Sim. Os cristãos também? Sim. E para nós se aplicam? Também. Não como os judeus, que tinha essa porcentagem de 23, né? Mas nós também temos a mesma obrigação diante de Deus. Nós fazemos parte dessa história. Somos um povo salvo por Deus. Olha, a maior preciosidade que nós temos não é um carro do ano, não é uma aliança, não é uma conta gorda, é Deus.
O céu, meus irmãos, não é uma rua de ouro. O céu é Deus. Se Deus não estivesse no céu, era o inferno. O céu é Deus. Nós temos a maior riqueza desse mundo, o próprio Deus. Então, essas outras coisas são pagadas diante de Deus. E, na verdade, nós reconhecemos Deus como o dono de todas essas outras coisas. Então, devolver a Deus o que é dele não é difícil. Não deve ser difícil. Deve ser um hábito nosso. E se a nossa vontade for contrária, o que eu vou fazer? Estou com vontade de dar. Pronto. A sua vontade dá e passa igual a minha. Mas a história permanece. Por isso a importância da gente ver aqui a história. Historicamente, o povo de Deus também, irmãos, é chamado para ajudar aos pobres. Veja que Deus tinha instruído a nação de Israel a separar um dízimo específico para ajudar aos pobres, abençoar aos pobres. Aí deixa eu jogar esse questionamento para a sua vida. Você nunca pensou assim na sua vida que aquele dinheiro extra que você recebeu, ao invés de você comprar mais um tênis ou trocar de veículo sem necessidade, fosse para abençoar uma pessoa carente? Que tal você fazer esse projeto de vida assim, ó? Eu quero aumentar minha renda para poder ajudar os missionários, para poder abençoar irmãos necessitados ou até pessoas carentes, para ajudar seminaristas. Que tal fazer um projeto assim? Porque esse tipo de atitude, como o Provérbios capítulo 30, vai ser uma atitude comum do povo de Deus. Sempre foi essa atitude. E aí, meus irmãos, nós poderemos transbordar as bênçãos de Deus para aqueles que precisam. Não estou dizendo que é errado usufruir, mas nós precisamos ter um olhar sensível às necessidades das pessoas e nos organizar para isso. Não é? Vamos lá, chegou uma pessoa lá na sua casa. Ei, faz esse cortão difícil lá em casa, tudo. E eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não tenho nenhuma camisa. Poder me emprestar uma camisa? Aí você, vou ajudar, vou dar uma camisa. Você procura mais velhinho. Aí, meu irmão, presente. É bom, né? O pedido emprestado você deu. Mas ao invés da velhinha, que tal dar mais novinha? Aí você dá a ele. É pronto. Abençoando. Então nós precisamos ter essa mentalidade, porque é a mentalidade que o povo de Deus historicamente tem agido. A prática da igreja não é algo tão simples de mudar. Está falando de prática, né? De servir a Deus, de adoração a Deus. E aí a gente fala assim, a gente pode fazer assim ou pode fazer assim. Não importa, é para Deus qualquer jeito que dá certo. Lembra na Davi que eu já citei? Por oferecer fogo extremo, Deus matou. Então, historicamente, a igreja de Deus, ela não lida de maneira trivial com o povo e com a prática do povo de Deus. Eles pensam, eles buscam na Bíblia, eles meditam, eles relacionam-se com outros cristãos para saber como pode de fato servir a Deus na cultura, naquele contexto. E aí, quando nós pregamos assim, não, dá para fazer de qualquer jeito, nós estamos desprezando a história e até alguns mandamentos de Deus. Por isso, quando nós formos ter uma ideia brilhante, né, de fazer algo diferente, ou qualquer prática que seja, nós precisamos ter calma. A igreja é do Senhor. Todas as ideias são bem-vindas, mas nós precisamos ter uma análise, precisamos colocar em cima da mesa e
e analisar a história que Deus está desenvolvendo. E aí eu tenho um grande desafio para a gente. Estamos falando de história, não é verdade? Por isso, meu desafio para vocês é: conheçam a nossa história. E quando eu chamo vocês para conhecer a nossa história, eu estou falando da história da Bíblia, que a Bíblia é uma grande história de Gênesis e Apocalipse. E estou chamando vocês para conhecer a história da igreja, desde ali de Policarpo, que são os primeiros discípulos depois dos apóstolos, até a reforma, quando nós teremos o início da nossa igreja, até hoje. É muito trabalho, não é verdade? Mas é um trabalho que é compensador. E é um trabalho que nos ajudará a sermos povo de Deus, como eu desenvolvi aqui. Então, vamos lá. O que é ser uma igreja batista regular? Aí você pode dizer: não, uma igreja batista regular vai dar um chute. Igreja batista regular é a gente se reunir no domingo. Domingo à noite. E agora o quê? Mas isso é importante? Isso não é uma coisa de denominação? É importante, porque Deus está no meio disso. E outros irmãos, inclusive, morreram, deram as suas vidas para que o que nós cremos e a forma que nós temos existisse. Por exemplo, o pessoal aqui dos nossos membros já sabem, mas essa separação de igreja e Estado é algo estranho na história da igreja. Sabe quem é que defendeu isso? Os batistas. Igreja batista. E aí, esses irmãos pagaram com as próprias vidas para que nós pudéssemos ter essa nova condição. Mas conhecer a nossa história é um ponto para que nós tenhamos muito estímulo para servir, para inclusive trabalhar essa questão financeira. Deixa eu dar um exemplo. O pastor Haroldo, o pastor William já falou dele aqui. Harold Reiner foi um norte-americano que evangelizou no Brasil na década de 50. O que tem esse homem? Além de dedicar a vida dele, de perder mulher, filho, de acidente, e continuar servindo até a morte aqui no Brasil, esse homem, ele andava aqui no nosso sertão com muita dificuldade. Vocês sabem que não existiam todas essas estradas, não existiam esses sítios bem aplanados, né, com o trator da prefeitura, até porque não existia nem trator. E aí, como é que ele fazia? Era no mato, no facão, era muito difícil. E muitas pessoas não eram evangelizadas porque a locomoção era difícil. Então ele foi aos Estados Unidos fazer uma campanha para comprar um avião. Um avião, né? Evangelizar lá no Brasil vai ser muito bem recebido. Que nada. E aí, ele já quase voltando para o Brasil, recebe uma ligação de um pastor dizendo que uma viúva queria dar uma oferta a ela. Diga aí a oferta. A oferta era um avião. Somente. O dinheiro do avião todinho. Ela juntou dinheiro para o velório dela. Fazer um velório muito bonito. Ela disse assim: negócio de velório? Vou aplicar em missões. Aí ela pediu a igreja apenas para fazer um culto para ela, né, para não passar em branco. E ela pegou o dinheiro todinho dele. Ninguém pode juntar dinheiro no velório. E aí ele voltou de avião nos Estados Unidos. E foi uma ferramenta que transformou muitas vidas. E aí a história nos ajuda a ver que existem irmãos que realmente foram impactados pela história de Deus e que nós também podemos fazer algo assim. Por exemplo, Colgate, ele começou ofertando 10% do que ele ganhava. Dizimando, né? E à medida que o negócio dele ia crescendo, ele passou
de 10% até 90%. E ele vivia apenas com 10% que ganhava. E aí ele ajudou bem muita gente. Mas o que eu quero que você perceba é que a história, ela nos estimula e ela nos orienta. E ela mostra quão recompensador é fazer a vontade de Deus de acordo com esses homens e essas mulheres. A história, irmãos, nos traz unidade. Unidade entre a gente jovem, idoso, novo, ou membro antigo. Por exemplo, esses irmãos que estão chegando na nossa igreja agora, eles já estão chegando já na mesma página que todos devem estar, já conhecendo a história, já com as características que nos unem, que nos fazem, esse irmão é da nossa igreja. Então esses irmãos já estão entrando quase no ritmo da igreja. E aí, isso aumenta o vínculo de tal maneira que se esse irmão sair daqui e for para outro canto, ele vai buscar uma igreja que tenha a mesma história. Porque ele é muito unido com essa história, ele faz parte dessa história. E ele entende como Deus está trabalhando nessa história. Essa unidade também se estende para outras igrejas. Por exemplo, próxima semana pretendemos fazer uma viagem, o pastor William vai falar mais a respeito disso. Na verdade, dessa semana, no sábado, e de volta no mesmo dia, para visitar o pastor sobrinho, que faz parte da mesma história que a gente. Então nós temos, vamos dizer assim, um apoio para o pastor que está precisando de ajuda. E aí nós temos confiança, temos pessoas que andam conosco e que podemos contar. Infelizmente nós não tivemos isso tanto, tivemos aqui só com a igreja de Filadélfia, mas temos essa realidade e que é uma bênção. No Ceará, por exemplo, eu fui no culto de jovens. Primeiro culto de jovens que eu fui, que acontece todo mês lá, no Crato, culto simples. Sabe quantos jovens tinha? 500 jovens. Não, tinha 300, mas na verdade a média era 500. 300 jovens. Tudo normal, que eles fazem todo mês. Diga aí. E era pandemia. Diga aí. Será que ali existe uma unidade? Lá, o encontro das mulheres era tão grande que as mulheres tinham que descer em cada igreja. Só podia ir 10, só podia ir 5. E as mulheres eram tão unidas que elas se uniam e pagavam, vamos dizer assim, um ano de 5, 6 seminaristas. Então assim, nós temos uma unidade que é bênção. E nós podemos também ter unidade atemporal. Estava dizendo para os jovens, quando eles tiverem 80 anos, eles vão lembrar do dia que eles aprenderam a cantar em 381 do cantor cristão. Por quê? O cantor cristão, na época que foi escrito, não está aqui, não tem nem nascido. E ainda é cantado pelas igrejas. E daqui a 80 anos, eu me garanto que ainda vai ter igrejas cantando o cantor cristão. E quantos hinos vão passar? Então, eu estou mostrando só o cantor cristão como exemplo, mas isso faz uma liga temporal, de modo que nós podemos identificar, olha, o irmão lá do 1500 tem conexão com o irmão lá do ano 2000. Eles se conversam, eles se entendem. O jovem anda com o idoso e assim sucessivamente. A história, irmãos, ajuda-nos a evitar caminhos errados, problemas que podem matar a igreja. Quando me refiro a matar, não estou falando no sentido físico, porque alguns, devido à história, pagaram com a própria vida, como eu disse, mas matar no sentido de afastar de Deus, porque essa história ela serve para nos aproximar de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E aí eu posso citar alguns exemplos. Aqui na nossa cidade existem grupos que eles se dizem cristãos, mas negam claramente princípios fundamentais do cristianismo. Quer um exemplo? Existe um grupo que diz que Jesus não é Deus, é um Deus.
grupo se diz cristão. E esse grupo, ele é tudo menos sábio. Porque se Cristo não é Deus, Cristo não pode salvar ninguém. Porque Deus só aceita o pagamento de Deus, o próprio dele mesmo. A história também, irmãos, ajuda o povo de Deus a ter confiança. Por exemplo, você vai comprar um carro. O que você quer saber desse carro? Se é um carro de confiança. Se é um carro com muita novidade, inclusive foi lançado esse ano, você fala, não, vou comprar, vamos deixar rolar, e aí tem vários problemas. Mas se for um Toyota da vida, ano 2020, aí você diz, se tiver o dinheiro, compra na Copa. Nem analise. Por quê? Porque ele tem confiança, tem uma história de confiabilidade. Da mesma forma, quando nós pegamos a história de Deus e olhamos aqui para o nosso grupo, nós temos o quê? Confiabilidade. Não é um grupo de doidinho que inventou uma igreja aleatoriamente. Na verdade, é um grupo que vem sendo trabalhado por Deus ao longo dos séculos. Não é a igreja que surgiu hoje, é uma igreja que vem durante séculos e séculos pela mão de Deus. Então vocês percebem que chegar numa igreja e você botar a sua família, dedicar a sua vida, se submeter a essa igreja, exige o quê? Confiança. E a nossa história gera confiança. É uma história que tem muito a nos confirmar. A história também, ela ajuda a gente se relacionar com diferentes. Por quê? Porque as pessoas que têm identidade definida, elas não se sentem ameaçadas. Já tentou debater com alguém que não é segura do que pensa, ela não deixa você falar. Mas uma pessoa que tem confiança naquilo que pensa, ela permite você falar e até acabar de falar, porque ela não é facilmente contrariada, porque ela é convicta. Então, ter essa história nos ajuda a ter um relacionamento real com os diferentes. E não dizer, não, pode ser que você esteja certo. Não, vamos lá se relacionar, ele acerta nisso, ele erra nisso. Nós estamos caminhando. A história nos ajuda a sermos gratos, assim como deveria o povo de Israel. Pense só no contexto dessa igreja. Não vou muito longe, não. Para que essa igreja existisse, eu vou encurtar um pouquinho a história, cerca de alguns milênios. Deus separou um homem e uma igreja lá nos Estados Unidos, preparou eles, investiu neles e mandou essa família aqui para o nosso Alto Oeste. Essa família veio substituir outra família, trouxe os investimentos, plantou uma igreja lá em Martins. E aí essa família evangelizou aqui no Alto Oeste, inclusive preparou outra família, o pastor William e Marilene. E a igreja de Martins, a igreja batista regular em Martins, a igreja lá do bairro, agora fugiu o nome, Lagoa Nova, investiu na obra do Senhor, tanto no envio e capacitação deles, como ali na obra missionária. E eles foram para onde? Um seminário, onde havia outros missionários estrangeiros que teve todo esse preparo que eu disse para vocês, e ali ensinaram essas crenças, essa forma de lidar com a nossa história a esse casal. E esse casal, depois de um tempo lá no Ceará, veio para cá, veio para o Marizal, continuar o trabalho que ali o Pedro estava desenvolvendo, e novamente com muito sacrifício, apoio das nossas igrejas, Batista Regular, muito trabalho deles, e com a herança que eles receberam, desenvolveram todo esse trabalho lindo onde nós estamos hoje. E aí Deus parou? Não parou. Aí Deus preparou outra família, também aí preparada na Igreja Batista, que também foi o mesmo seminário Batista Regular e que está aqui. Então vocês percebem que não são, vamos dizer assim, pontos soltos, mas que existe um cuidado, na verdade existe um cuidado meticuloso de Deus
igual a costureira, passa fio a fio ali, cada parte, detalhe, tudo bem calculado. Então, gente, olhar para tudo isso gera o quê? Satisfação, gratidão. Olha como Deus, Ele nos ama, que Ele cuida de cada detalhe da nossa história. Então, quero concluir com o seguinte: nós precisamos conhecer a nossa história para servirmos a Deus como Ele quer. Eu foquei no conhecer, porque o fazer vai ser uma consequência. Tá? Então, precisamos conhecer essa história, a história de Deus, o seu povo, especificamente a nossa. E assim nós poderemos adorar, servir, crescer, construir, continuar participando dessa grande história de Deus para vocês. Vamos orar?